A Diocese de Viseu está em festa com os 500 anos da dedicação da sua sé e Igreja-Mãe, a Catedral de Santa Maria. Uma obra à volta da qual se concentra toda a vida religiosa da região, num total de 208 paróquias e mais de 268 mil habitantes. O monumento primitivo remonta ao século XII, mas foi sendo sucessivamente renovado nos séculos seguintes até à sua forma atual. Dom Diogo Ortiz de Vilhena, bispo português de origem castelhana, foi responsável pela última grande intervenção na Sé antes da sagração do edifício em 1516. Peça maior do centro histórico da cidade de Viseu, a Catedral concentra à sua volta um conjunto de espaços históricos e culturais que também estão em ritmo de jubileu. Estamos no centro da cidade, é o núcleo histórico da cidade de Viseu. Sobretudo aqui concentra-se a Sé, concentra-se o Museu Grão Vasco e do outro lado a Igreja da Misericórdia. São três entidades que este ano são jubilares, nós com a dedicação dos 500 anos da Catedral, a Misericórdia com os 500 anos da Misericórdia da Santa Casa Misericórdia de Viseu e o Grão Vasco a fazer também 100 anos da criação do museu. E, portanto, todo este conjunto acaba por ser um polo muito centralizador de muita gente que por aqui passa, sobretudo português, mas também muitos estrangeiros. A Diocese de Viseu quis que a Sé celebrasse o seu aniversário de cara lavada com aspecto renovado. Por isso, apostou nos últimos meses num conjunto de obras de restauro e conservação, orçadas em cerca de 2,4 milhões de euros. Começaram já no ano anterior, com a primeira fase que incluiu a reposição de um telhado novo, e esta segunda fase das obras são fundamentalmente no interior. Portanto, foi a limpeza de toda a abóbada, em parte da parte do granito, é o retoque das pinturas do altar da Capela-Mor, e é o restauro da sacristia com o teto, os azulejos e o arcasque de madeira que também existe nessa mesma sacristia. Os trabalhos na Sé de Viseu devem estar concluídos até ao final de março, a tempo da comemoração oficial dos 500 anos da dedicação do templo, marcada para o próximo dia 23 de julho. Todas as intervenções são comparticipadas por fundos comunitários e inserem-se no projeto Rota das Catedrais, uma parceria entre a Igreja Católica e o Estado português que visa zelar pela preservação destes monumentos religiosos nas dioceses do país. Para assinalar os 500 anos da dedicação da sua Igreja-Mãe, a Diocese de Viseu deitou mãos à obra, através do seu Departamento dos Bens Culturais, para promover uma grande exposição de arte sacra que fosse representativa de toda a vivência cristã do território. A mostra, dividida em 4 partes, abrangeu a Sé, o Museu Grão Vasco, a Igreja da Misericórdia e o Museu Municipal de Almeida Moreira. Se a Igreja-Mãe, coração da Diocese, pretendemos transmitir aqui esta comunhão entre as paróquias e aquilo que é a sua Igreja-Mãe, trazendo precisamente para o centro histórico da Diocese, da cidade de Viseu, para o coração da Diocese, todo um conjunto de peças das nossas paróquias. Não estão representadas as 208 paróquias, a Diocese compreende 208 paróquias, estão representadas 102 no total e temos um total de 177 peças. A exposição, intitulada Entre Deus e os Homens, teve por trás o contributo de muitas comunidades na cedência das peças e também um trabalho árduo de inventariação. É um conhecimento que é fundamental em termos de segurança das peças, é fundamental em termos também da sua preservação, porque sempre que possível, muitas vezes até definimos algumas prioridades nas paróquias em termos de intervenção, mas foi fundamental para a elaboração deste discurso.
Associado à vinda das peças para a exposição, foi necessária a realização de uma intervenção de conservação do estado. Há peças que já estavam intervencionadas, que já teriam sido, algumas mais recentemente, outras num passado mais longínquo, intervencionadas. Há outras que foram intervencionadas para estarem aqui. E aqui temos situações em que manifestamente estas peças foram salvas porque vieram para a exposição. Porque estavam em estado de degradação muito avançado, porque estavam em sítios que, se continuassem ali com condições de acondicionamento muito más para a peça em termos de umidade, de temperatura, etc., e se o continuassem, com certeza acabariam por desaparecer. Esta exposição contou então com cerca de 170 peças e destas apenas 20% estavam atualmente a ser usadas para o culto religioso. Fátima Eusébio espera que, a partir do trabalho que foi feito, mais peças possam ser também integradas nos altares e nos espaços das igrejas, capelas e ermidas de Viseu. Há aqui peças que realmente, agora no regresso à igreja, já vão regressar para um contexto diferente e que vão passar a estar no espaço de culto, porque muitas vezes até isto proporcionou um conhecimento das peças que não existia do ponto de vista até da sua localização. Entre 21 de setembro de 2015 e este mês de fevereiro de 2016, foram muitas as pessoas de várias proveniências e faixas etárias que se deslocaram aos núcleos museológicos onde esteve disponível a exposição Entre Deus e os Homens. Fátima Eusébio destaca a boa adesão que o projeto teve, apesar de ter sido realizado na chamada época baixa em termos turísticos. No entanto, o foco deve ser sempre em ambicionar mais e melhor. Já foi muito expressiva essa receptividade e as paróquias, ainda no domingo passado, não foi neste, no anterior, tivemos aqui uma paróquia que vieram 100 e tal pessoas e tivemos que dividir em grupos. Isso para nós é um cumprimento de uma missão, mais do que qualquer outra coisa, é conseguirmos também estabelecer este diálogo, porque estas vindas também das paróquias depois são consequentes na preocupação que depois vão ter com o património localmente. Convido-vos agora à descoberta da exposição Entre Deus e os Homens, através da qual a Diocese de Viseu quis marcar a comemoração dos 500 anos da Catedral local. Uma mostra que, segundo a apresentação feita na página da Diocese na internet, pretendeu mostrar a riqueza de uma igreja viva que, ao longo da sua história, foi cultivando e expressando a sua fé através da arte nos diferentes estilos que o tempo foi criando. A primeira paragem é na sede de Viseu, onde encontramos as duas primeiras peças da exposição, a imagem de Santa Maria, ou a Senhora do Altar-Mor, como também é conhecida, a padroeira da Catedral, uma escultura de pedra em calcário, originária do século XV e que aqui é apresentada como caminho de vida e de salvação, mediadora entre Deus e os homens. E outro elemento essencial à introdução da fé, uma pia batismal, obra do último quartel do século XVII, executada em brecha da Arrábida, tipo de rocha que apenas encontramos naquela serra do distrito de Setúbal. Somos também convidados a admirar toda a arquitetura interior da Sé, que se estende ao longo de 3 naves cobertas com uma das mais originais abóbadas construídas no país, a abóbada de Nós, em alusão à época dos descobrimentos. Da Sé passamos para o Museu Grão Vasco, mesmo ao lado, assim batizado em honra de Vasco Fernandes, um dos maiores nomes da pintura portuguesa, natural de Viseu. Neste segundo núcleo da exposição, as peças falam sobre a vinda de Cristo e o que ela representou para a humanidade.
A assinalar essa centralidade de Cristo está desde logo a entrada em forma de cruz. Tentamos sempre, através, muitas vezes nas exposições, que o próprio mobiliário comunicam também um pouco, quer através das cores, quer através da sua estruturação. E entramos numa parede de cruz porque queremos, nesse espaço de entrada, que todos aqueles que passem por ali sintam que nós vivemos da cruz, que nós os católicos, a cruz é um símbolo não de morte, mas um símbolo de caminho e de salvação, e todos nós participamos dessa vivência de cruz. Depois passamos então para as obras que evocam a caminhada de Cristo no meio dos homens. Desde o tema da Anunciação, com 2 pinturas da Escola do Vasco Fernandes, e que nos apresenta precisamente o tema com a iconografia usual, uma peça do século XVI. Depois temos o presépio, com uma peça, um presépio muito interessante do século XVIII, executado em barro. Temos a Adoração dos Magos e a Fuga para o Egito, em 2 pinturas que são um exemplo precisamente de pinturas que foram intervencionadas no âmbito desta exposição, mas que infelizmente já não fomos a tempos de salvar a totalidade das pinturas, que quando nos chegaram já tinham sido parcialmente cortadas porque terão apodrecido em alguma época e, portanto, os painéis já não estão completos, mas que são pinturas também do século XVI e de uma pintura de qualidade, representando a iconografia como era usual precisamente nesse período. Este primeiro núcleo fecha precisamente com a parte do batismo de Cristo, uma pintura com a representação da iconografia do batismo, uma pintura sobre tela do século XVII, e que porquê que fecha este núcleo? Porque realmente é a partir do batismo de Cristo que Cristo assume para si todos os pecados da humanidade. Desta primeira fase passamos para uma narrativa da paixão, morte e ressurreição de Cristo, ponto central de toda a fé cristã. Deparamos-nos desde logo com um conjunto de painéis evocativos de episódios do sofrimento humano. O ciclo da paixão percorre um pouco também todas as imagens que nos identificam esse percurso, desde a entrada de Cristo em Jerusalém, a última ceia, a oração de Cristo no horto, com 3 peças muito interessantes, que são os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, que acompanharam Cristo na oração do horto e que estão a dormir, que são peças de barro que muitíssimo interessantes, porque não é uma iconografia muito frequente, sobretudo a nível da imaginária. A negação de São Pedro, portanto, antes do galo cantar. Depois segue-se o Ecce Homo, Cristo com a cruz às costas, que é uma peça monumental de uma igreja, um exemplo de uma peça que já não está ao culto e que por isso já não estava nas melhores condições e que ganhou realmente uma visibilidade nesta exposição e que até para a própria comunidade de onde ela vem é uma surpresa, porque até aqui não a tinham olhado nessa perspectiva de valorização e que agora tem uma valorização diferente. Depois um calvário de calcário. Temos muitas peças ainda na exposição de calcário, porque essa é uma das vertentes que o próprio inventário nos revelou, é a quantidade de imaginária que existe de calcário nas nossas igrejas. Claro que uma imaginária muito ligada à Coimbra, portanto às pedreiras de Coimbra, e muita dela produzida nas oficinas de Coimbra dos séculos XV, XVI e inícios do XVII.
O percurso neste segundo núcleo da exposição, no Museu Grão Vasco, prossegue com uma representação de Cristo morto, lado a lado com uma dormição da Virgem Maria, as duas figuras centrais do cristianismo, e encerra necessariamente com a ressurreição de Cristo. Esta ressurreição de Cristo é um outro exemplo de uma peça que terá sido desmantelada de um retábulo e que depois terá sido abandonada ou pelo menos colocada num local inadequado, vinha inclusive serrada de alto a baixo e que foi, portanto, recuperada na perspectiva de musealização, porque já não é uma peça que volta a estar ao culto. Ao lado da ressurreição de Cristo colocámos dois dos 4 evangelistas, colocámos um São Marcos e um São João, portanto, porque são eles que depois vão registar aquilo que foi todo o percurso de Cristo e que é a mensagem e o testemunho que nos fica depois para a humanidade. A alegria da ressurreição, que contrasta com a dor da paixão de Cristo, é também representada com um conjunto de painéis fotográficos que mostram o melhor da humanidade. E abre precisamente o último núcleo deste espaço do Museu Grão Vasco, que é intitulado Vida até ao fim dos tempos. E Vida até ao fim dos tempos, que para nós católicos é uma vida que vive de tudo isso, não é? Dessa proposta de amor, de partilha, de esperança que o painel representa, e vive também da nossa presença, da nossa participação na Eucaristia. E por isso temos todo um núcleo que nos apresenta uma série de peças que nos remetem para aquilo que é as peças da espacialidade das nossas igrejas, desde um retábulo, uma peça que também recuperamos para esta exposição e que foi muito interessante, porque dada a acumulação de todas as sujidades, repintos, etc., que tinha, foi muito interessante poder recuperar esta peça. Temos o anjo seroforário, o anjo que, com a luz e que dá teatralidade um pouco àquelas igrejas barrocas, mas a luz apresentada sempre aqui como um símbolo de vida e de caminho. O frontal de altar, que hoje em dia os frontais já não vão mudando com as suas cores de acordo com a época litúrgica, mas que tradicionalmente assumiam também uma importância muito significativa nesse aspecto. E depois um conjunto de peças de prata, que são as alfaias utilizadas na celebração. Também no mesmo Centro Histórico de Viseu, rumamos ao terceiro espaço da exposição Entre Deus e os Homens, no Museu da Igreja da Misericórdia. Depois das origens do cristianismo, este núcleo leva-nos a conhecer os construtores desta Igreja Viva, que também está representado nos 500 anos da sede Viseu. Primeiro com uma série de representações de Nossa Senhora, numa perspectiva não só de Mãe de Jesus, mas como Mãe de toda a humanidade. Uma Nossa Senhora que aparece aqui como Rainha do Céu e da Terra, e invocando precisamente esse estatuto de realeza, temos as coroas, 3 coroas de prata e uma de ouro de diferentes imagens com diferentes titulações, e uma estante de couro, que é uma peça bastante interessante da Capela de Nossa Senhora da Esperança da Abrunhosa, uma vez que toda a capela é um hino de louvor a Nossa Senhora, e depois a própria estante de couro é portadora de elementos identitários de Maria. Portanto, o monograma de Nossa Senhora, a estrela e depois a coroa. E o manto também, num símbolo, sinal também dessa realeza, temos um manto que nos evoca de veludo bordado a fio dourado e que nos evoca essa realeza de Nossa Senhora. Do quadro das representações de Nossa Senhora nas suas mais variadas formas, também como auxílio, consolo e conforto dos que precisam, passamos para uma sala que destaca aqueles cujas vidas marcaram profundamente a história da Igreja Católica. É
aqui que temos as duas únicas peças contemporâneas da exposição, uma representação da Beata Rita Amada de Jesus, por um pintor que foi executada especificamente para esta exposição, do pintor Paulo Medeiros. E porquê a Beata Rita Amada de Jesus? Porque ela foi beatificada em 2006 na nossa diocese e nasceu e viveu grande parte da sua vida precisamente na nossa diocese. E uma cruz da paróquia de Nossa Senhora do Viso, que nos representa precisamente aquele Cristo como uma proposta de vida. É uma cruz que a própria cruz e o Cristo parece que nos estão a abraçar, e a cruz tem em baixo relevo a representação de figuras humanas nessa perspectiva precisamente de que todos nós vivemos e encontramos vida na cruz. O último núcleo da exposição, intitulado Comunidade que Vive e Reza, leva-nos até ao Museu Municipal Moreira Almeida, no centro da cidade de Viseu. Criado a partir da casa onde viveu Francisco Almeida Moreira, uma das figuras de maior relevo da região. Neste museu percebemos a forma como as populações locais vivem e expressam a sua ligação à Igreja, com destaque para o papel das Irmandades, com tudo aquilo que elas representavam em termos da dinamização da vida cristã das paróquias, e para os santos de devoção popular como São Brás, São Miguel e também São Macário. A última parte deste núcleo é mais vocacionada para aquela devoção através dos ex-votos. Portanto, os ex-votos que são a materialização daquilo que é um pedido de ajuda num âmbito de um contexto de aflição, e por isso trouxemos ex-votos muito diversificados. Dentro desta componente dos ex-votos, temos uma peça que é realmente extraordinária e que é uma farda de militar em miniatura, com todos os elementos representados em pormenor do período das invasões francesas, e que terá sido oferecido na Igreja de Câmara com um agradecimento, com certeza, por algum militar, e que se preserva, portanto, com todos os seus elementos, inclusive, portanto, até a espada, etc., tem todos esses elementos, e que são elementos de referência realmente de uma devoção muito particular em relação a determinado santo, neste caso era para um menino Jesus. A exposição Entre Deus e os Homens não fecha sem uma referência ao património imaterial do cristianismo, com duas representações, um Cristo morto associado ao cantar da amentação das almas, ao culto popular cristão dos mortos, tradição ligada à Quaresma, e também um presépio associado aos cantares ao menino. Esta presença do património imaterial, que nós ainda não inventariamos, portanto não fizemos esse inventário, mas que realmente consideramos que é essencial que no futuro se venha a fazer, até porque muitas vezes ele encontra-se associado a pessoas já de mais idade e que está em risco muito dele de se perder, e que é necessário também deixar um registro para o futuro. E por isso é mais nesse sentido de alerta e de dar-lhe presença em termos expositivos no âmbito desta exposição, que pretende ser realmente abrangente um bocadinho de todo este universo do património da Diocese. Entre Deus e os Homens, uma exposição integrada nos 500 anos da dedicação da sede Viseu, a partir do edifício que é o coração da Diocese, um projeto que mostrou o pulsar religioso e crente de toda uma comunidade.